Eu conheço muita gente com esse perfil que conhece muito a parte técnica do negócio, só que quando abre a boca para vender, não consegue vender. A pessoa, ela sabe muito, mas ela tem dificuldade de se expressar. Então o negócio dela fica atrás da mesa. Não adianta você saber tecnicamente muito algo se você não consegue vender. Você precisa de cliente. Só que eu tenho uma notícia boa. Tem como a gente superar isso, né? E como que a gente supera? Através de método e treino. Fala pessoal do Tribu Talks, mais uma vez aqui, mais uma semana estamos sentados aqui para trazer novidades no mundo tributário para você. Tô aqui sentado, na minha frente tá aqui sentado o Alexandre. Opa! Fala aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Hoje é o 31º, eu acho. 31º episódio. E mais uma vez estamos trazendo novidades aqui. Hoje eu vou fazer um papel um pouquinho mais de host, ou seja, eu vou mais dar espaço para o Alexandre falar do que propriamente a gente vai trocar tanta ideia, mas a gente tem uma novidade bem bacana, principalmente para o mercado tributário, né, voltado para advogados, contadores, mas não só eles, né, caso os empresários, enfim, tenham interesse de entender mais a parte tributária das empresas, enfim, com certeza o que a gente vai comentar aqui vai ser muito interessante. Mas vamos entrar um pouquinho mais no tema, né, sem fazer tanto suspense, sem fazer tanta... Só vou fazer só uma introdução dizendo o seguinte, o que a gente vai apresentar aqui é sim para o mercado tributário como um todo, independente de quem está na cadeia, né, porque de uma forma ou outra vai acabar respingando, né, então... a gente, mais uma vez, contribuindo com o mercado tributário brasileiro. É isso aí. Então, basicamente, a gente vai falar de inteligência artificial e inteligência artificial no mercado tributário. Ou seja, como que a inteligência artificial pode ajudar hoje advogados, contadores e empresários no dia a dia deles, né? E daí o Alexandre vai falar um pouquinho sobre um plano, ou seja, um produto barra serviço aí. Vamos fazer o seguinte, vamos começar perguntando assim, né? Eu vou perguntar para você e já aproveito e pergunto aí para a nossa audiência, né? Você hoje utiliza inteligência artificial na sua empresa? Você utiliza algum tipo de inteligência artificial e como você utiliza? Escreve aí para a gente, até para a gente ter uma noção. E aí eu aproveito, essa mesma pergunta cabe para você. Você utiliza no seu dia a dia hoje? Eu vou até ampliar no profissional e no pessoal. Sei lá, você utiliza muito a IA? Eu utilizo bastante, na verdade. A IA serve tanto no meu dia a dia profissional, ou seja, cara, ela faz apresentação, ela faz contrato, obviamente que com revisão, né? Depois de uma revisão minha, enfim, mas ela faz proposta, ela faz contrato, ela consegue como que eu posso dizer? Clarear um pouco mais as minhas ideias. Então às vezes eu tô com uma ideia, eu chego no Cláudio e falo, Cláudio, tô com tal ideia, tal, como que você vê isso no dia a dia, como que você vê eu executando essa tarefa, enfim, além disso, fora do profissional, me ajuda em relação à nutrição, porque eu controlo quilocalorias ali, controlo quanto que eu gasto no meu dia a dia, questões pessoais, financeiras. Então trago alguns cenários para ele, falo, o que você acha disso, o que vale mais a pena ir por esse lado e por esse. Então a inteligência artificial no meu contexto eu utilizo quase todo dia. Eu vou fazer a mesma pergunta para você e eu já sei a resposta. Antes disso, quais são as 2 ou 3 principais IAs que você utiliza, ou você utiliza só uma e pronto? Qualquer coisa que seja um pouquinho mais complexa, eu utilizo o Cloud. Utilizo também o ChatGPT para algumas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Eu quero uma foto, eu quero uma geração de imagem, vou no ChatGPT. Ou alguma dúvida besta, assim, sei lá, por exemplo, eu gosto de vinho. Aí eu pego, tiro uma foto e falo, faz análise desse vinho. Eu falo, realmente tem esse negócio e tal, não sei o quê. Então, eu basicamente utilizo essas 2, eu não utilizo mais não. Entendi. Bacana. E daí você, nesse contexto, então, como assim, funciona? Eu utilizo várias IAs, né? E eu já venho nesse caminho aí há pelo menos, sei lá, há mais de um ano. Não sei exatamente quantificar, dar uma data precisa, mas há mais de um ano.
né? Então eu utilizo, vou tentar lembrar algumas aqui. Eu utilizo o Cloud, utilizo o ChatGPT, Perplexity, Gemini, tá faltando bastante. Notebook LM. Notebook LM, tem uma que eu estou tentando lembrar aqui. Enfim, várias. Eu utilizo várias. Grok. O Grok é fantástico, né? É o próprio Manus. Então eu utilizo várias IAs, né? E eu acho que cada um tem um papel, né? Cada uma tem um determinado papel, se bem que ultimamente o ChatGPT e o Cloud, eles estão praticamente dominando várias outras áreas que antes eles não dominavam, né? Então hoje a gente tem o 5.6 Sol, por exemplo, do ChatGPT, que é fantástico, e a gente tem também no Cloud a gente tem me recorda aí, Sonnet, Opus. Não, acima do Opus. A Fable 5. Fable 5, que também é impressionante, né? Então, tudo isso me fascina e sempre me fascinou. A área de tecnologia sempre me fascinou, né? E toda vez que chega algo novo, assim, eu quero aprender e tal, e eu me dedico bastante a isso. E então, no meu dia a dia, aqui no escritório, por exemplo, eu utilizo... eu não sei te dizer hoje, sendo muito sincero, como que eu trabalharia hoje sem IA. Não estou exagerando, porque tudo que eu faço, né, qualquer projeto que eu entro, eu estou mexendo com uma determinada IA ali para facilitar o meu dia a dia. Então isso está te trazendo mais trabalho? Não, muito pelo contrário, eu faço uma vez, né, e depois, toda vez que eu vou utilizar, já está pronto ali para mim, eu coloco lá a questão e ela acaba fazendo para mim de uma forma sozinha, mas depois eu tenho que analisar, obviamente, né, porque tem algumas questões que não adianta, né? Eu acho que ainda não chegamos naquela fase onde a IA consegue fazer 100%, não, né? Por enquanto ela faz aí talvez 90%, mas 10% a gente tem que analisar e fazer as devidas alterações, principalmente no mundo que a gente vive, que é um mundo jurídico, tributário ainda, né? Sim. Então respondendo sua pergunta, é um pouco disso. Legal. E daí a gente estava conversando aqui antes de iniciar o episódio, enfim, e já para quebrar um pouquinho do suspense, trazer um pouquinho mais do cheiro daquilo que a gente vai apresentar de fato, do que a gente vai apresentar de fato, cara, como que surgiu a ideia desse negócio? Como que surgiu a ideia dessa? Bom, você me acompanha desde sempre, né? Você e a doutora Stephanie desde sempre, né? Desde o dia do Marco Zero ali até hoje vocês estão comigo, então vocês conhecem exatamente a história. Então, desde o começo as pessoas me pediam, várias pessoas, tá? Quando eu falo pessoas, assim, estudantes de direito, advogados de outras áreas, advogados do tributário, clientes, amigos, várias pessoas falavam assim para mim: Alexandre, lança um curso sobre planejamento tributário. E Rafa, durante todo esse tempo do nosso escritório, que se não se concretizou, está se concretizando agora há 5 anos, eu nunca criei. E eu não sei porquê, né? O nosso escritório hoje, o Rebeca Silva, ele trabalha tanto na parte consultiva, né, quanto na parte contenciosa. Mas o nosso carro-chefe mesmo é planejamento tributário, ou seja, a gente respira isso, né, o dia inteiro. Tudo que a gente faz aqui no nosso escritório, 90% é planejamento tributário. Então a gente já atendeu ao longo desses 5 anos milhares de empresas, né? E cada empresa com uma dificuldade específica. Então a gente acaba linkando uma coisa com a outra e vai aprendendo aqui. Isso aqui que você aprendeu com esse cliente, você aplica nesse outro, que é de uma outra, de um outro setor, não é nem do mesmo, enfim. Então, assim, nós somos de fato especialistas em planejamento tributário. Mas eu não sei por que cargas d'água eu nunca quis criar um curso de planejamento tributário. Eu já dei mentoria de marketing, eu já dei mentoria de vendas, já fiz algumas palestras sobre planejamento tributário,
algumas palestras sobre, inclusive, reforma tributária, né, e, entre outras, né, mas sempre muito voltado para o marketing e muito pouco para o planejamento tributário em si. Só que, 1 ano e meio atrás, vamos dizer assim, eu fui picado, né, por uma mosquinha chamada IA. E aí, né, AI, eu comecei a entender o potencial dessa ferramenta para muita coisa. E quando foi agora, né, 3 meses atrás, eu falei, talvez, com todo o conhecimento que a gente tem, né, com tudo isso que a gente armazenou durante 5 anos, talvez com a IA esteja na hora, de fato, de montar não um curso, né, não uma pós-graduação, nada, mas uma formação em planejamento tributário. E como que funcionaria essa formação? É exatamente para aquelas pessoas que têm nos pedido isso durante anos. Então serve tanto para o aluno de direito, né? Então ele está estudando direito, mas ele já sabe que ele quer entrar na área tributária e ele quer fazer planejamento tributário. Para aquele tributarista hoje que trabalha muito na parte contenciosa, mas ele quer entender também como oferecer o serviço de planejamento tributário para o seu cliente. Para aquele advogado trabalhista, civil, enfim, que ele vê potencial também no planejamento tributário, mas ele não conhece, enfim, né, não estudou para isso. Empresários, né, como eu, por exemplo, que eu sou muito, como que eu posso dizer, curioso. Eu sou curioso, né, por natureza. Então, vamos imaginar que eu sou um empresário e quero saber sobre planejamento tributário. Também serve para o empresário. Então, assim, por quê? Porque tem iniciante, intermediário e avançado dentro desse pacote. E eu estou fazendo de uma forma, mas tão caprichada, como que se fosse para nós. Imagina, você lembra quando a gente começou o nosso escritório? Eu já tinha 8 anos de planejamento tributário, um outro escritório que eu trabalhei, mas mesmo assim a gente teve que buscar muita informação, né? Informação de um curso aqui, de um curso lá, contabilidade, não sei mais o que, até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Sim. Né? E imagina você receber isso, um pacote pronto para você hoje, de uma forma extremamente didática, ou seja, né, o que eu estou desenvolvendo juntamente com a IA é aquilo que eu gostaria que nós tivéssemos no início da nossa carreira, entende? Sim, sim. Você disse que antes disso você tinha 8 anos num outro escritório, enfim. Só que como empresário a gente tinha 0 anos. Exato. Né? A gente não tinha experiência nenhuma. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia para esse lado, enfim, cara, é muito difícil. Era muita informação, então a gente tinha que pensar como se fosse numa esteira, né? Hoje a gente consegue pensar na esteira, mas no momento a gente nem conseguia fazer isso. Era muito mais instintivo do que qualquer outra coisa. Mas pensando na esteira, a gente tinha que primeiro ter a possibilidade de falar com clientes. Exato. Né? Com Começava possíveis por aí. clientes, ou seja, os leads. Então a gente tinha que atrair a atenção dessa pessoa. Beleza, aí a gente conseguiu. Aí beleza, agora já que a gente tem a atenção desse pessoal, que a gente tem como fazer uma proposta, enfim, a gente precisa fechar esses contratos, a gente precisa fechar esse serviço. Aí beleza, foi uma outra etapa. E tudo isso não foi, não, hoje a gente vai fazer isso, quarta-feira, quinta-feira a gente vai para o próximo problema. Não, eram semanas. E enquanto essas semanas iam passando, o tempo ia correndo. Então tinha toda uma questão empresarial que a gente não tinha a noção antes. E tinha um colchão financeiro que eu posso dizer para vocês assim, que quando a gente começou o escritório, o meu colchão financeiro era mais ou menos dessa largura, assim, não era muito grosso não. Mas com o passar desse tempo, ele foi diminuindo, e a gente já estava sentindo as ripinhas assim nas costas, né?
né? Fazendo só uma comparação com o colchão normal. Então, assim, ele foi diminuindo. Ou seja, quando você é empresário, se você não trouxer clientes, o seu negócio não funciona. Não adianta você ter um conhecimento absurdo. Se você não tiver clientes, sua empresa não vai rodar. E também, pegando o mesmo esquema da esteirinha. Beleza, a partir do momento que você fecha os clientes, você também precisa entregar. Então, vem toda uma construção aí que lá no início a gente não tinha nem a visibilidade sobre isso. Uhum. A gente chegava todos os dias, a gente trabalhava pra caramba, só que a gente não tinha essa linha, né? Não é linha do tempo, mas essa esteira. Nem mentalmente a gente tinha isso. A gente foi descobrindo depois, quando a gente parou, um momento a gente falou, peraí, a gente tem uma esteira aqui, certo? Começa por aqui e tal, vai para cá, depois vem para cá, a gente fecha, entrega, acompanha, tem um LTV, bababá, né? Exatamente. E eu vou te falar mais uma coisa. Se as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, enfim, pode passar pela cabeça delas o seguinte, tá bom, eu vou ser um planejador tributário, fazendo essa formação, sim. Mas aí, Rafa, eu não sei até onde você está por dentro desse projeto, mas eu pergunto para você, será que vai ter marketing e vendas também aqui dentro? Uma coisa que eu achei interessante do projeto é que existem como se fossem módulos em relação a cada parte desse processo que a gente teve essas dificuldades. Então tem desde o momento que você faz a condução de uma conversa com o cliente até o momento em que de fato as pessoas entendem as reais oportunidades para que elas coloquem em prática isso na empresa desses clientes, né? Então você tem tanto o início, a sementinha plantada, porque também vamos imaginar que você consegue chamar a atenção desses clientes, ou seja, você consegue começar o processo de captação. OAB não é captação, é alguma outra coisa. A gente apontou para o céu e ele chegou aqui, tá? Não tem captação de cliente aqui, pelo amor de Deus. Tô tentando. É um imã, como que é? O imã, o que ele faz? Ele atrai. É uma atração de clientes. É besteira. Mas enfim, não vamos entrar na questão OAB. Mas beleza, a partir do momento que esse cliente ele tem o interesse de falar com você. Uhum. Se você não tem também minimamente não é arsenal, uma skill, repertório. Uhum. Se você não tem minimamente um repertório para conseguir conduzir essa reunião com o cliente, aí você começa a ter que entender um pouquinho mais de negócios, você precisa começar a entender um pouquinho mais de contabilidade, você precisa entender um pouquinho mais da questão fiscal. De pessoas. Então, existe o rapport, não sei o que, enfim. Você conseguir se colocar na ótica do cliente, entender exatamente qual é o objetivo final que ele está querendo junto ao teu por que ele está te chamando, né? No fim das contas, ele está te chamando para ele ter qual resultado? Você precisa também ter essa noção, essa sensibilidade de entender para onde que o cliente está. Porque às vezes, por exemplo, você começa a conversar com o cliente e existe a possibilidade de recuperação de crédito. Só que, cara, ele em diversos momentos da conversa, ele diz que ele tem medo, ele diz que em determinado momento da empresa ele não estava fazendo 100% das coisas corretas. Ele falou que o objetivo dele é dormir tranquilo daqui para frente. Só que ao mesmo tempo você visualizou essa recuperação de crédito e você quer fechar a recuperação de crédito de qualquer jeito. Pode ser que nesse contexto você não consiga fechar essa recuperação de créditos. Esse cara ele vai se sentir pressionado, né, por isso. Porque tem uma recuperação de crédito e tal, mas ele já mencionou que ele tem medo de tudo isso. No fim das contas, você poderia vender um trabalho de regularização fiscal, por exemplo. Só que você ficou travado ali. Você não tem a sensibilidade possível de analisar o cliente, analisar exatamente aquilo que ele está precisando. É um pouco de entender aquilo que ele precisa juntamente com aquilo que você pode vender. Se você quiser vender alguma outra coisa, pode ser que você perca a confiança desse cliente e ele nunca mais vai voltar a falar contigo.
E às vezes você sendo honesto, você sendo sincero, transparente com ele, cara, olha, eu acho que na verdade o melhor modelo é a gente fazer isso, por mais que tenha uma recuperação de crédito, eu acho que é interessante a gente ir para a parte de regularização, né? Porque teve um período que você esteve assim, assim, assim. Nesse momento você ganha a confiança do cliente, você pode ter um acompanhamento mensal ali com ele. Rafa, e falando, aproveitando tudo isso que você está dizendo, né, dando continuidade, é assim, eu conheço inúmeros advogados, né, vamos falar inclusive de tributaristas aqui, eu conheço um pessoal que, de verdade, acho que aquele cara, tem uma pessoa em mente aqui, não vou falar quem é, mas deve ter começado a estudar direito tributário com 10 anos de idade, não é possível, porque o cara é novo e o cara conhece muito, muito. Né? Nem sei se é o caso dele, mas assim, eu conheço muita gente com esse perfil que conhece muito a parte técnica do negócio, só que quando abre a boca para vender, não consegue vender. Não é a praia dele. Não é sabe, a pessoa ela sabe muito, mas ela tem dificuldade de se expressar. Então o negócio dela fica atrás da mesa. Só que eu tenho uma notícia boa. Tem como a gente superar isso, né? E como que a gente supera? Através de método e treino. E a primeira aula que a gente tem, nem vou chamar de aula, mas o primeiro conteúdo que a gente tem dentro dessa formação, chama-se, até agora eu não falei o nome da formação, Formação em Planejamento Tributário por Dr. Alexandre Silva, né? Esse é o nome da formação. O primeiro conteúdo, qual seja o nível, é marketing e vendas. Justamente por isso. Por quê? Porque não adianta você saber tecnicamente muito algo se você não consegue vender. Você precisa de cliente, eu já falei aqui, né? Qualquer negócio que não tenha cliente, ele não vende. Então, eu já havia escrito um livro, que inclusive se tornou best-seller, foi reconhecido pela Veja, pela Publish News, enfim, né? Onde tem um método Crescer. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse método Crescer, adaptei ele exatamente para essa formação em planejamento tributário para o Dr. Alexandre Silva, e coloquei no começo de cada um dos níveis. Né? Então, a primeira coisa que você vai encontrar, não a primeira porque antes tem um onboard, enfim, mas assim, quando você começa as questões, né, você vai ver que não se trata de questão, nesse caso, se trata de um texto, né? Para você entender como faz a atração de clientes, como que você pode fazer, o que é inbound, o que é outbound, né? Como que você deve se portar na frente dessas pessoas, quais os produtos que você pode ou não vender naquele estágio que você está, né? Então tem uma série de dicas aí importantes, né? Sendo que uma vez por mês a gente vai ter um encontro online, né, que é para tirar dúvidas. Então, se você já adquiriu o produto, né, se você já fez a sua assinatura e está com algum tipo de dúvida, né, primeiro, a gente tem um grupo no WhatsApp que você já pode ir tirando suas dúvidas por lá, né, mas já guarda essas dúvidas para o nosso primeiro encontro, que vai ser na próxima segunda-feira. Me ajuda aí. Próxima segunda-feira vai ser dia 3 de agosto, às 19 horas. E uma coisa Você está convidado, o Netão convidado, a Nath convidada, todos convidados aqui. Vocês também. E uma coisa que é interessante também, vou fazer em formato de pergunta, obviamente eu já sei, mas, putz, e se eu... Cara, eu já tenho conhecimento tributário, eu quero só vendas. Ou eu... já tenho alguns clientes aqui, eu quero entender melhor a parte fiscal. Eu vou ter o mesmo curso das outras pessoas, ou seja, eu vou ter que fazer todos os módulos. Como que funciona isso? É assim, quando você entra, a gente tem a parte de nivelamento. Nivelamento nada mais é do que 15 perguntas, que você respondendo essas 15 perguntas, a IA ela já vai saber qual nível você está apto a entrar.
tá? Então ela pode te mandar para o intermediário, né? Ou então ela pode te mandar para o iniciante. E você vai falar, pô, mas eu não sou iniciante. Mas ela identificou algumas coisas ali que é importante você começar pelo iniciante. Tá bom, mas ela indicou. Eu sou obrigado a começar pelo iniciante? Não. Os três níveis vão estar abertos para você. Você está assinando os 3 níveis. Se você quiser estudar um pouco de iniciante, um pouco de intermediário, um pouco de avançado, vai nessa, né? O tempo é seu, né? São vários módulos para cada nível, né? E está escrito ao lado do módulo, né, o que ele está trazendo ali. Então, se você tiver uma questão bem específica, você abre os módulos, verifica ali onde estão as questões, porque o importante disso, deixa eu falar uma coisa bacana, a formação em planejamento tributário, quase que ela toda, ela é em formato de perguntas, tá? Então, aparece cases, não é perguntas só técnicas. O que é IPI? O que é ICMS-ST? O que é subvenção de investimentos? Não. A gente traz isso tudo para a vida real, né? Não adianta eu ficar, né? Senão eu vou ter que começar a pegar tudo isso e depois juntar tudo. Não, a gente já traz num caso, tá? E tá bom. Então, em cima desse caso, mini casos assim, né, para cada questão, existem lá 4 alternativas onde você vai clicar. Você acertou ou errou, não importa, vai abrir para você como que eu posso chamar? Folha de resposta, o gabarito ali. Um gabarito, mas pensa num gabarito completo, analisando por todos os aspectos. O porquê que você acertou, qual a fundamentação jurídica daquilo, ou por que você errou, exemplos, outros casos. Então, assim, é um negócio muito, muito, muito bem feito para você não ficar com dúvida, porque acertou ou errou, você não está fazendo prova. Não é isso que você está querendo. Você está querendo aprender. Então, se você errou, você talvez não tenha se atentado para um detalhe importante ali. E esse detalhe a gente vai mostrar nessa folha de respostas. E você falou de dúvida, né? Você está falando que lá dentro o pessoal não vai ter dúvida. Mas e se o cara ainda está ali fora e ele está com dúvida? Né? Como assim ali fora? No sentido, ele se interessou pela formação, ele falou, putz, acho que faz sentido, tal, mas não sei. Não sei? Tem alguma possibilidade para esse cara? Olha, assim, lembra que eu falei, eu tô batendo nessa tecla, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas assim, eu estou entregando exatamente aquilo que eu gostaria que entregassem pra gente lá no começo. Então não tem nem esse negócio de quero conhecer, mas não tenho grana, tá? Você quer conhecer, não tem grana? Você tem 7 dias grátis, sem colocar cartão de crédito, sem nada. Você vai lá, você vai se cadastrar, você vai entrar. Obviamente que você não vai ter acesso a todo o material, mas você vai ter acesso ao módulo 1, tanto do iniciante, intermediário e avançado, né? Você vai ter todo o onboarding, você vai ter o nivelamento. Então, assim, tem muita coisa lá dentro de graça, né? Então, assim, e eu acho difícil você sair de lá depois, né, sem querer fazer uma assinatura, porque o negócio é muito bem feito. Mas sim, quero conhecer primeiro, sem compromisso nenhum. A gente não vai pegar cartão de crédito, depois não vai ficar, as pessoas não vão ficar te ligando, te oferecendo, te insistindo, nada disso. Você entra lá, faz o seu cadastro bonitinho, você mesmo vai criar a sua senha, você entra e você vai ter acesso 7 dias de forma gratuita no módulo 1 dos 3 níveis. Top, hein? Bem bacana. Sabe? Então, assim, é muito top. É muito top. Então, tem outras coisas que a gente ainda está desenvolvendo, por exemplo, caixa de ferramentas, né? Já tem algumas ferramentas lá, só que eu quero desenvolver muitas outras ferramentas para facilitar o dia a dia do operador do planejador tributário.
né? Então, assim, a gente já tem essa bagagem, Rafa. A gente já sabe o que vai precisar na hora de pedir documentos. A gente já sabe o que vai precisar na hora de organizar esses documentos, na hora de mandar uma proposta, na hora de mandar um contrato. Então, assim, a gente vai ter todos esses templates já na caixa de ferramenta, entendeu? E tem uma coisa aqui que a gente está deixando para o final, e eu tô olhando para a Nath aqui, e ela já está me olhando com aquela cara de horário, mas que, de certa maneira, Rafa, a gente acaba respondendo a um outro pedido que sempre fizeram para nós. Qual é? Eu quero ser parceiro do Rebeca Silva Advogados Associados. Como eu faço? Pronto. Tá entregue aí. A partir do momento que você entra, a partir do momento que você faz a assinatura conosco, e você vai começar a entender os níveis de complexidade dos clientes. Então vamos imaginar que você está no nível iniciante. Só que fazendo o seu marketing, enfim, você se deparou com uma baita de uma oportunidade. Só que você não tem condições ainda de atender aquele cliente. Ou ainda não tem como que eu posso dizer, segurança. Segurança. A segurança, né? Às vezes até tem conhecimento, mas não tem segurança. Melhor eu fazer com um escritório de ponta e tal. Então faz o seguinte, lá dentro já tem um formulário, você vai mandar para nós de forma anonimizada, acho que é assim que fala. Anônima. Anônima, mas assim, deixando anônimo quem? Não é você. É deixando anônimo o cliente, dizendo, ó, eu tenho um cliente assim, né, que está passando por isso, tal, respondendo algumas questões lá e vai mandar para nós. Chegando para nós, a gente vai analisar, não é que a gente vai pegar qualquer caso também, mas chegando para nós, a gente vai analisar se estiver dentro dos parâmetros dos clientes que a gente atende, cara, nós vamos ser parceiros, né? Então, assim, isso vale para iniciante, para intermediário, avançado. Às vezes o cara é avançado, só que está faltando braço para ele, né? Não é que ele não sabe executar, mas ele precisa de uma equipe maior. Conte com o Rebeca Silva Advogados Associados, né? Então existe mais uma maneira de você monetizar dentro dessa formação, né, que não é você executando o trabalho, mas é você fazendo parceria conosco e até mesmo com outras pessoas que vão estar no grupo do WhatsApp, eventualmente. Sim. Não tem necessidade de fazer conosco, né? Talvez existam outros escritórios lá dentro que também vão estar preparados aí para fazer uma parceria contigo. É isso aí. Mais alguma questão? Neto, alguma questão, Neto? Você está quieto aí? Eu sou quieto. E você, Nath? Nenhuma. Então acho que é isso. Vou só fazer uma nota aqui. William Queiroz, você deveria estar sentado aqui com a gente hoje, mas a Gol ou a Azul não deixou. Hoje a gente ia fazer um episódio, né? Foi muito bacana isso que a gente trouxe, enfim. A gente ia fazer um episódio com o William, também falando de IA. Provavelmente a gente falaria também da formação, enfim. Mas, né, por uma questão de voos, atrasos e tudo mais, ele não pôde estar aqui com a gente. Mas o convite está estendido aí para outra data. A gente vai alinhar certinho e com certeza a gente vai ter um papo muito bacana aqui, tá bom? E foi bom você fazer essa finalização, porque eu não gosto de nada formatado, eu não gosto de trazer para cá algo já pronto. Eu vou falando aquilo que eu vou lembrando e tal. E eu esqueci de falar algo muito importante, né? O que me levou a fazer essa formação também é uma conta muito simples. A OAB divulgou, se você entrar no site da OAB, você vai ver lá. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.300.000 advogados. Ou seja, nós somos o país com mais advogado per capita do mundo. Olha isso, tá? Agora eu vou pedir para você fazer um teste aí. Usando só uma mão, fala para mim quais são os advogados tributaristas que você conhece. Tributaristas. Eu não valho que eu tô na bolha. Né? Ou então, assim, não precisa nem ser advogado.
quem são as pessoas tributaristas que você conhece. Então o que vai ter? Vai ter um apagão de tributaristas agora a partir de 2027, porque reforma tributária está entrando agora, já está em vigor em 2026, mas as mudanças começam mesmo em 2027. A partir de 2027 vai sobrar advogado e vai faltar planejador tributário. Então, só para a gente fechar essa questão aqui, você está convidado a fazer o nosso free trial lá, ou seja, 7 dias gratuitos. Vai estar aqui embaixo no nosso vídeo. O Netão vai fazer a gentileza de colocar aqui para nós. Não é o Netão Bom Bife, é outro Neto. Ixi, eu nem conheço o Netão Bom Bife. Mas enfim, vai estar aqui e eu quero te ver lá dentro, quero conversar com você, né? E quero bater um papo com você já na nossa próxima reunião aí de segunda-feira. Tá certo? Então, da minha parte é isso. Fui e até o próximo episódio. Valeu. E aí? Você acha que eu consegui demonstrar tudo a plataforma? Ficou uma VSL, né? Ficou uma VSL? Ficou. Não era a ideia, mas assim, eu tentei... Não, mas não tinha muito como ser diferente. Mas eu tentei pegar pelo menos os principais pontos que estão aqui, né? E... Por exemplo, se pegar essa conversa, deixa de fundo, pensando já em edição, modelo de edição, tá? Pega esse podcast, coloca de fundo, daí pega alguns pontos do site, faz gravação de tela, coloca em alguns... Por exemplo, você está falando de nivelamento. Se você coloca no site como que funcionaria o nivelamento, tal, não sei o que. VSL, 30 Sabe minutos. uma coisa que eu morro de medo? Eu vou falar para você. Talvez seja isso que tenha me segurado até hoje, para eu não ter feito uma formação em planejamento tributário. Você vai me lembrar aqui, como que chama? A síndrome do impostor. Uhum. Ou seja, eu morro de medo, Nath, de frustrar a expectativa das pessoas. Então eu estou fazendo de fato como se fosse para mim, e eu sou muito exigente. Então eu quero olhar para esse negócio aqui e falar assim, cara, tá entregando valor. Eu não quero ser charlatão, né? A grana é importante? Acho que né? Tem muitas pessoas aí que têm potencial de comprar isso daqui e tal, mas não é o mais importante para mim nesse momento que eu estou construindo tudo. Eu quero que de fato o cara termine e fale assim, caraca, olha, eu fiz isso, ganhei tanto de grana tal, graças à formação que eu fiz. Entende? Arrasou, hein? Mas é verdade, eu morro de medo disso. Eu fico olhando todo momento, eu fico pensando, eu falo, puxa, será que não teria que ter mais um detalhe ali e tal, que o cara não vai saber fazer? Mais ou menos isso.